Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho para mais um Evangelho no Lar. E não esqueçam de colocarem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do Evangelho de hoje. E para nós começarmos, Gerson, você trouxe uma leitura inicial para nós? Sim, é um texto chamado Separações, do livro Sinal Verde. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros, e em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação, quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. André Luiz. Perfeito, Gerson. Obrigada. Suzelei, pode fazer a prece inicial, por favor? Sim. Boa noite a todos. Nesse momento, vamos nos ligando à espiritualidade maior, vamos deixando de lado os nossos problemas, as nossas aflições, vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, aquele amigo de sempre, nos ligando à espiritualidade amiga, e bem mais calmo, sereno, com os pensamentos leves. Vamos cumprimentando o mentor das nossas caravanas, que com certeza já está aqui. Vamos cumprimentando as equipes do CEF, as equipes de limpeza, de harmonização, de segurança. Vamos agradecendo a elas, na certeza que temos todo o amparo, toda a segurança necessária para os nossos trabalhos de hoje. E assim, mais harmonizados, vamos todos em busca do nosso anjo Ismael, nosso anjo dourado, que nos recebe, nos abençoa e nos leva até nossa mãezinha querida, nossa doce mãe, que nos envolve em seu manto de luz, de amor, daquele azul intenso. Ela que nos conhece desde sempre, vai nos levando agora até seu filho amado Jesus. Diante de Jesus, ajoelhamos aos seus pés e vamos dizendo a ele: Jesus, seja conosco agora e sempre. Jesus,
Obrigado pelos seus ensinos. Sabemos que temos tanto ainda a percorrer, mas naquilo que já sabemos, que possamos usar em nós mesmos e junto ao nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, nos ajoelhamos espiritualmente e dizemos a Ele: obrigado, obrigado por essa reencarnação, obrigado por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais calmos, mais harmonizado, podemos começar a nossa caravana de hoje. Que assim seja. Gratidão. Obrigada, Suzelei. Maria Santos, pode fazer a leitura do Evangelho para nós hoje, por favor? Sim, hoje vamos começar o novo capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. A fé transporta montanhas, poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, instruções dos espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a divina. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não os puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós, os outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, na verdade, eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporte daí para aqui, ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, parágrafo 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos, a rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam aos obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários, que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Obrigada, Maria Santos, pela leitura de hoje. E Eu como que você agradeço. disse, começamos aqui um capítulo novo, a fé que transporta montanha, gente. Que fé, hein?
Então, esse poder da fé que nós começamos aqui no item 1 e 2, nesse texto mostra essa parte bíblica que está aqui, tratando também do domínio do espírito que ainda inferior pode exercer sobre as pessoas. E que na época e ainda hoje, e ainda são consideradas assim, como loucura, como desvio de comportamento, né? Porque aqui no texto é chamado até o homem lunático, né? O que que é o lunático? Lunáticos são as pessoas que sofriam ali de obsessões, de problemas, mentais. Então, aqui o Espiritismo, ele vem também nos esclarecer esses acontecimentos e oferece também recursos para evitar, para combater, e mostra que esse jovem aqui, lunático, ele estava o quê? Sobre a influência de um espírito obsessor, que ora forçava ele a lançar-se no fogo, ora forçava ele a lançar-se na água, então realmente ele ficava, né, nesse efeito que é caracterizado como aí a loucura, né, de problemas mentais. Então Jesus, com a sua ascendência imoral, o que que ele faz? Jesus, ele impõe as mãos e o libertou. Então, lembrando que esse obsessor que Jesus ali auxiliou nesse processo, né, de libertar esse jovem, é, esse obsessor é também um filho de Deus. Que é isso que o Espiritismo também aqui nos explica, que está no seu grau evolutivo e rumo à evolução, porque todos nós vamos passar por esses processos evolutivos. Alguns são mais adiantados, e aqueles que são mais adiantados auxiliam aqueles que ainda estão na sua inferioridade, no seu caminho. Então, esses demônios, até que são citados, o que que são os demônios? São exatamente os espíritos rebeldes, os espíritos ainda inferiores. Lembrando que o mal, ele existe, mas o mal é transitório, porque todos vão evoluir. Então, nessa lição aqui, Jesus ele explica aos seus discípulos que eles não possuíam ainda a fé nas leis divinas, porque os discípulos eles ainda não haviam aprendido como tomar posse do poder de curar. Como vão fazer isso? Então, às vezes, de repente, eles iam só por eles mesmos. Mas e a fé? A fé em Deus, a fé em ti e a fé em Deus. Lembrando que Deus está dentro de nós. Então, a repreensão de Jesus, quando a gente lê, né, parece a gente até, não sei, mas eu até imagino assim, né, poxa, o Jesus falando assim, né, firmemente, né, com a gente, porque se fala assim com a gente é uma maneira áspera até, mas aqui fazendo essa interpretação, Jesus se dirigia a realmente aqueles que não acreditavam, aqueles incrédulos, aqueles indiferentes ao poder da cura. E o propósito aqui de Jesus não era criticar, mas sim de encorajar os seus discípulos, de encorajá-los com a fé de que eles podem fazer isso que eu faço e muito mais. Então, aqui Jesus então ele compara aqui, né, que se eles tivessem, né, a fé ali, né, do tamanho de um grão de mostarda, porque quem já pegou um grãozinho de mostarda, ele é pequenininho. Então esse grão de mostarda, ele já seria o suficiente para poder fazer ali esse processo de cura. E Jesus, ele disse, né, que se tivessem ali a fé do tamanho desse grão de mostarda, eles teriam o suficiente para fazer esse processo. Então é interessante quando a gente ver essa lição aqui de Jesus e que faz realmente quando a gente coloca para nós
Então, a gente, às vezes, por menos, a gente perde a nossa fé, a gente duvida de nós mesmos. Hoje em dia, a gente fala tanto, né? De faz essa reprogramação mental, tira esse negativismo, né? Tira essa palavra negativa, dá um cancela, cancela, cancela e coloca o positivo. E o que que é isso, gente? É desenvolver a fé, é acreditar que aquilo já deu certo, que aquilo já está no positivo. Essa reprogramação mental eu vejo muito como essa fé nossa, que por muitas vezes ela é abalada. E quem tem fé, confia, confia na vitória. Por muitas vezes, quando a gente está meio assim, borocochô, não vem alguém que fala assim para você: confia, James, confia e segue, né? Então, aqui, para levantar aquela nossa fé que está ali, né, quietinha, muito quietinha. Então, põe essa fé para fora, bota para andar essa fé aí. Então, a fé confia, né? Então a fé tem o amparo da espiritualidade superior, porque você também está elevando aqui a sua vibração, né? Mas pode falar, Suzele, eu vi que você abriu seu microfone. O que eu queria colocar é assim, é fácil falar sobre a fé quando estamos bem, que nem nesse momento, que estamos tranquilos, que estamos serenos. É muito fácil falar da fé. Mas quando ela vem, quando ela é testada mesmo, quando ela é testada naqueles momentos piores da nossa vida, naquelas situações mais desafiadoras, é ali que a nossa fé é testada. É ali que vamos ver como reagimos com revolta. Vamos xingar Deus por aquilo que estamos passando. Como vamos adquirir a calma naquele momento? Porque a fé verdadeira, ela é serena, ela é calma, ela não tem revolta, né? Então é nesse momento que temos que buscar essa elevação maior na nossa mente, esse acreditar que vai dar certo, por mais impossível que pareça, porque para Deus não há impossível. Então, é nesse momento que somos testados, é que vamos ter que reagir. E reagir nesse sentido, de tirar essas montanhas, como ele coloca aqui. Essas montanhas que moram conosco, que tem que ser retirado. A montanha da falta de confiança em nós mesmos, né? A montanha do medo. O que é o medo? É a ausência da fé. E na hora pior, somos tomados pelo medo, né? Como os discípulos ali colocaram, eles tinham medo de curar, eles não acreditavam em si mesmos. Nós temos que ter aquela fé daquele capítulo que nós estudamos, onde os primeiros cristãos, eles iam para aquelas arenas, lembram que a gente estudou? A gente ia para eles iam naquelas arenas cantando, felizes, porque eles tinham a fé, eles tinham a certeza, né, da vida após a morte, ele tinha certeza de que seriam amparados depois dessa morte, então eles vinham com felicidade, cantarolando. Então essa é a fé robusta que ele fala aqui, a fé que te dá energia, que dá força para você lutar. Ao contrário daquela fé, né? Que qualquer medo, qualquer coisa, qualquer situação faz com que você perca a fé e o medo sobressaia aí, né? Obrigada, Suzele. Luiz Já Carlos, pode. deu. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Ok. Lembrando aqui que Goethe, ele fez uma pergunta e respondeu. Ele perguntou: qual o melhor governo?
aquele que nos ensina a governar a nós mesmos. Jesus é esse governo, não está na terra. E foi esse ensino que Jesus nos trouxe, a governar a nós mesmos. Então, observemos que nesta passagem, os próprios discípulos não conseguiram curar alguém, porque ainda estavam aprendendo com o Mestre. E enquanto estamos aprendendo, ainda não sabemos treinar em nós mesmos essa questão. Porque Deus está no meu íntimo mais profundo do que eu mesmo consigo chegar. Então, a dificuldade está nesse processo de nós mesmos confiarmos plenamente em nós, primeiramente. Termos absoluta certeza da nossa divindade que existe dentro de nós, porque Deus habita em nós. Então, tendo esta compreensão, o que ocorre? Aquilo que você mesma falou. Jesus disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ou seja, está tudo dentro de nós, a possibilidade aberta. Se não conseguirmos, não é para nos revoltarmos ou reclamarmos, é para nós termos atenção que ainda estamos em sinal de aprendizado. E o caminho é tortuoso para nós ainda. Então, não devemos nunca partirmos aí para pressupostos que venham a nos ferir. Porque muitos de nós, mesmo espíritas, o que ocorre conosco? Quando vem uma mensagem espiritual, nós já acreditamos que o espírito vai fazer tudo, muitas vezes. Então, e quando que não é a verdade, ele está nos ensinando. E a gente acha que é ele quem vai fazer. Então, ou seja, ainda temos muito de nós daquilo que foi a passagem dessas vidas de acreditar que Deus pode fazer, faz tudo. E nós apenas somos assistentes do que ele faz. Não, nós somos colaboradores e cooperadores. Então, temos que olhar para dentro de nós, aprendermos a enxergar a nós mesmos e isto valorizar os nossos próprios erros, porque através dele é que virá a dor, que é a nossa mestre maior. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. E olha só, Luiz. Ah, não, Cleide abriu seu microfone. Pode falar, por favor. Olá, pessoal. Eu queria comentar o finalzinho que a Maria leu para a gente sobre a fé vacilante, né? A gente falou bastante sobre fé, mas é importante, eu achei tão linda essa parte, né? Que ele falou sobre a fé vacilante. Produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários. Olha como a gente se torna fraco quando a Verdade. nossa fé é vacilante, né? Que devemos, os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Então, resumidamente, eu creio, eu recebo. Eu não creio, eu sou fraco, eu perco. E aí, gente, com todo esse comentário que vocês fizeram, né? Tem um, tem um poema que é a coisa mais linda. Não vai dar para ler, né? Mas eu vou falar o nome dele aqui e o autor, e vou ler só um pedacinho para você. É um poema tão sensível que fala muito sobre isso. Ele se chama, é de Bastos Tigre. Ele se chama A Vitória da Vida. Vou ler o comecinho. Pobre de ti, se pensa ser vencido. Tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Aí no final fala que o querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é quem fraco se imagina. Gente, só uns pedacinhos, mas a coisa mais linda esse poema, eu acho que vale a pena todo mundo ler, porque tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje sobre o Evangelho.
a gente ter a firmeza na fé, né? E saber o quanto é importante o nosso passo em direção a crer, né? Cleide, Oi, então, se for possível, traz como mensagem nas próximas. Exatamente. combinado, dá sim, porque ele não é muito longo, mas eu Traz trago. Semana que vem eu posso trazer. Gente, é muito lindo, vale a pena. Como a gente vai estar falando sobre fé, né? Legal, Exatamente. combinado. Combinado, então. Com fé em Deus, você vai fazer a leitura inicial da mensagem. Viu, Jé? Tá liberado. Eu li o Evangelho. Então tá bom, Cleide. Obrigada. Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor? Ok. Então vamos todos nos asserenando, elevando o nosso mental e doando as energias. Vamos nos ligando com o nosso anjo guardião, abraçando-o fraternalmente. E assim, em sua luz maior, vamos nos harmonizando e vamos acompanhando a todos aqueles mentores que participam deste nosso trabalho, desse nosso estudo. E com eles, vamos também elevando, buscando mais a toda a humanidade, a todo o nosso orbe. E assim, vibrando pelo nosso planeta azul, todos os seres viventes das águas, todos os viventes terráqueos. E vamos especificando a cada país aqueles que ainda estão em guerras, oficiais ou não. Todo trauma, todo problema que ocorre diante dessa guerra, onde a violência explode e nada resolve. Vamos compreendendo a necessidade que ainda temos do aprendizado, para que, assim, abençoando a todo esse sofrimento que gera. Há muitas famílias que ficam desestruturadas, perdidas, separadas em países distantes, a recomeçar tudo novamente. E vamos então buscando para que todos aqueles que sofrem hoje, a carência da depressão que hoje atinge a muitos, da ansiedade, do imediatismo, que possamos envolvê-los em amor fraternal por todo este sofrer. O medo que se instala nesta passagem na mudança de ciclo natural e muitos que buscam o suicídio como solução, por ainda não compreenderem que a vida é eterna. Abençoemos a cada um. E, se possível, que restaure o equilíbrio momentâneo para evitá-los neste momento. Vamos buscando a todos os leitos de dor, seja nos hospitais, nas casas ou mesmo nas ruas, aqueles que vivem sem tetos, sem agasalhos no frio, cortante às vezes, na chuva que às vezes ficam. E assim, diante desse sofrimento, vamos também buscando aqueles que se encontram viciados. Todo vício acaba sempre gerando problemas emocionais maiores. Por todos os criminosos, por aqueles que se encontram nas cadeias, abençoando a todos os hospitais que buscam o tratamento destes doentes. E assim, aqueles que não podem ir aos hospitais, que possamos nós estender magneticamente uma bênção para que a cura se estenda a eles também, no amor pacificador de Jesus, buscando assim a nossa união. Vamos abençoando todo o nosso grupo e buscando a
a presença de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, para abençoar e magnetizar toda a nossa água, estendendo esta magnetização a todas as caixas d'água, para que toda a nossa alimentação, higiene da casa, higiene pessoal, também participe desta melhoria e bênção em toda a sua glória. E assim, vamos buscando a presença dos mentores desta casa e elevando com Ismael, deixando todo o Brasil dourado. E assim, na sua luz, vamos chegando até Maria, a doce Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual, que em seu amor agasalha-nos, ampara-nos e protege-nos nesta caminhada até o Mestre Jesus. Que nossos passos sejam mais seguros cada dia do aprendizado, da sintonia amorosa dos seus ensinos, da sua vivência. Com Jesus, vamos agradecendo a sua presença entre nós, o seu grande ensino, o verdadeiro evangelho vivido como um exemplo tutelar para termos o aprendizado e podermos seguir os seus passos rumo a este glorioso aprendizado de amor. Com Jesus, elevamos-nos a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade desta reencarnação. E assim, que possamos nós cumprir com o nosso dever e aprimorarmos-nos interiormente a nossa alma. E agradecendo a Deus, nosso Pai, elevamos com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, e assim, perdoando as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória. E agradecidos, bendizemos a toda esta semana, que todos estejamos em sintonia amorosa para a próxima semana, que voltarmos à convivência conosco. Graças a Deus e boa semana a todos. Que assim seja.